Algumas pessoas têm me perguntado: Adriana, por que você tem falado tanto sobre três cérebros, sobre neurociência, sobre neurocoaching? O que isso tem a ver com coaching transcultural, com ambiente corporativo? Bom, então eu vou explicar para você. O executivo, ele trabalha muito e ele precisa sempre transmitir para as pessoas um certo autodomínio. Até para ele comandar, ele precisa demonstrar que ele está bem, que ele está centrado, que ele está focado, que ele não está descontrolado, que ele vive em harmonia. E viver em harmonia hoje, eu acho que é quase que um conto de fadas, é o que todo mundo sonha, né? Viver em harmonia, é estar bem, de preferência com todas as áreas da vida, é estar bem na carreira, mas ao mesmo tempo conseguir estar bem em casa, conseguir ter uma boa relação com os filhos, com pais, com amigos, é conseguir viajar, ainda que de vez em quando, sair um pouco de casa. Então, assim, estar em harmonia também significa estar bem com a sua espiritualidade, seja qual for a sua fé. Então, estar em harmonia é algo que uma equipe quer ver. A equipe quer trabalhar em harmonia, ela quer gerar sinergia. Um time quer ver que seu chefe transmite harmonia e não que desequilibra a equipe, não que a chegada dele atrapalha, deixa todo mundo tenso. Não é assim? Você sabe se tem um chefe bom, centrado, focado, se quando ele sai de férias tá tudo bem, sabe? As pessoas conseguem tocar sem aquela pressão dele, mas que ao mesmo tempo, quando ele chega de férias, todo mundo fica eufórico, todo mundo fica animado com a presença dele, em pegar um follow-up, em conversar, em saber se o que estava fazendo estava na direção correta, se ele gostou, se ele tem novas sugestões a dar. É isso, ausência e presença ser festa, tá tudo bem se o chefe não tá e tá tudo bem se o chefe está. Agora, se você chega e já causa desarmonia, ou se você sai para tirar férias e todo mundo, oba, uhul, o chefe tá fora, isso daí significa que a presença do chefe não está sendo positiva. Então, por que é importante a gente trabalhar os cérebros? A gente trabalhar esse lado de alinhamento, porque muitas vezes as pessoas viram e pensam, né? Pensa aí com a cabeça, fala para você, pensa com a cabeça, né? Ou age com o coração, ou então toma coragem e faz, né? Ou seja, usa aquele seu cérebro do intestino e vai e faz acontecer. Só que, quem que a gente escuta? Quem que a gente escuta? A resposta certa é todos eles. Então, por isso que é importante ter esse alinhamento entre os três cérebros, e para isso é importante a gente saber como trabalhar com isso. Então, eu fiz alguns cursos que me prepararam para hoje eu poder falar disso com toda a tranquilidade, poder incluir isso nas minhas dinâmicas de coaching, com as quais eu já trabalhava há muitos anos, incluir e perceber a diferença numa tomada de decisão, ou até numa caminhada mais focada, mais tranquila, em equilíbrio. A gente sabe que nesse momento tem um monte de gente pirando aí, a pandemia pôs muita gente para pirar, e independente da pressão que a gente tem na vida, se a gente trabalhar esse nosso alinhamento, trabalhar o nosso centramento, o nosso bem-estar, a gente consegue passar com mais tranquilidade pelos desafios que a vida nos traz, pelos desafios que o ambiente organizacional nos traz. Então, essa é uma das vantagens em estar ligado a isso. E o que isso tem a ver com cultura? Bom, isso tem a ver por dois motivos. Quando eu falo de transcultural, eu me preocupo com questões que atravessam todos os países. E o bem-estar, principalmente nesse momento, é algo que atravessa todos os países. Tá todo mundo, né? A questão da pandemia, ela alertou todo mundo, ela deixou todo mundo muito preocupado, ela gerou tensão, ela gerou doença, ela causou mortes, ela gerou desequilíbrio, ela causou depressão, transtorno de ansiedade, uma série de outras preocupações. Toque, né? Toque, a gente quer lavar a mão o tempo inteiro e desinfeta aqui, desinfeta ali. Então, veio um monte de coisa com tudo isso. É uma questão transcultural, uma preocupação que é global. Então, é óbvio que eu, uma especialista em cultura, iria trazer esse tópico em questão. A questão do bem-estar, ela é internacional, ela é global.
o nosso mindset também, a nossa atitude mental diante das coisas, ela precisa estar cada vez mais internacional. E a cultura, o que é cultura individual, o que é nossa individualidade, o que é uma cultura nacional, o que o seu país influencia isso, o que é a cultura da sua organização, como a sua organização está lidando com isso tudo. Eu soube recentemente por um amigo, diretor da FAO, que ele me disse que a FAO, que é uma das instituições das Nações Unidas para a Agricultura, que ela está fazendo um trabalho belíssimo, sabe? De entrando alertas, né? Hora de descansar, hora de pausa, hora de relaxar, respirar, com um monte de atividades assim muito interessantes. Eu também tenho uma história de trabalho de coaching com o Banco Mundial e soube que o banco também colocou várias ações importantes para ajudar as pessoas a lidarem com esse processo, com esse momento de pandemia. Então é claro que eu nesse momento também venho trazendo mais conteúdos para que você trabalhe cada vez mais o seu alinhamento, o seu equilíbrio, a sua harmonia, porque um chefe em harmonia, ele coloca a equipe em harmonia. A equipe em harmonia chega em casa e coloca a sua família em harmonia. Porque se a pessoa vem, é um efeito cascata, um chefe com desarmonia, ele afeta o funcionário leva o problema para casa, a esposa, né, ou o marido, né, o parceiro se perturba, desarmonizam os filhos, o filho chega na escola, às vezes, né, com apelão, sem educação, ou então desequilibrado, já não consegue tirar boas notas. Aquele colega que era legal, que apoiava o grupo, às vezes que ensinava matemática, que apoiava a turminha, já não está conseguindo nem para ele próprio se harmonizar. Isso aconteceu como? Num efeito cascata. Então, na hora que a gente ajuda, apoia a alta liderança, pensa que beleza que é para a família. Um líder feliz gera equipe feliz, gera famílias muito mais felizes, porque as pessoas vão transmitindo isso. Um líder inspirador, ele traz uma energia muito bacana para todo mundo. Então é isso que a gente precisa, e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com liderança, porque eu sei o quanto a liderança transforma. E você pode ser líder, ainda que você não esteja dentro de uma organização. Isso eu perguntei numa palestra do PMI, Project Management Institute. Perguntei para todo mundo, quem é líder aqui? Levantaram as mãos, um ou outro gatinho pingado ali, né? Depois, quando eu falei que liderança você podia exercer dentro da universidade, no seu ambiente acadêmico, você poderia exercer na igreja, você poderia exercer na família, ajudando a transformar, ajudando a guiar aquelas pessoas ao seu redor, várias mãozinhas se levantaram. Não é todo mundo que é líder, gente, não é todo mundo. Mesmo dentro de casa, às vezes você não é líder e não tem problema em não ser líder. Mas a questão é, se você sabe que você tem um grande poder de influenciar, então você precisa estar em harmonia. Então você precisa de neurociência, você precisa de neurocoaching, você precisa do embraining, que eu tenho falado tanto aqui. Precisa conhecer melhor dos seus 3 cérebros para conseguir fazer uma liderança efetiva e um bom trabalho dentro do seu ambiente, seja ele um ambiente de casa ou seja ele um ambiente profissional. E aí você conta comigo, precisando de ter mais informações, acompanha, estou sempre postando no meu blog, estou sempre postando nas mídias sociais e estou sempre respondendo também, direct, e-mails, etc. Então se você quiser palestra online, se quiser com uma conversa, um bate-papo, tirar uma dúvida, se você quiser um trabalho de coaching, vamos tentar ajudar, apoiar para que tenhamos mais lideranças harmonizadas por aí. Então, respondendo a questão aí que me perguntaram, por que uma coach transcultural está trabalhando tanto com neurocoaching? É por isso, gente, a questão do bem-estar, ela é transcultural. Então, fica aqui para vocês aquele meu abraço, até os próximos vídeos.